Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o deputado Marcos Arruda para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário, o deputado Marcos Arruda, que proceda à chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Aonde? Na Record? Que hora? Meio-dia agora? Sobre o quê? Deputado Cafu ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Eu só faço uma. Encerra a sessão. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípedes Camargo. Deputado Eurípedes Camargo, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Alô. Alô. Oi. Negócio da... Desliga aí. Traga aqui. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Calma. Tem 8 presentes. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí.
Deputado Jorge Cauí, presente. Como sempre. Já tem não. Tem não. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho. Não. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miquel Paz. Deputado Miquel Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasnide Ruri. Deputado Vasnide Ruri, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Acabou não. Dá até pena, não dá? 11 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão e nós passamos ao comunicado de líderes. E nesse instante eu cedo a palavra
ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, eu participei hoje pela manhã de uma audiência, de uma assembleia com servidores da CAESB. E os servidores da CAESB, pais e mães de família, estão atravessando por um momento muito difícil, porque o Ministério Público, de forma insensível, está determinando que servidores que prestam serviços há 6, 7 anos naquela companhia sejam demitidos, sejam mandados embora. E, inclusive, nesta semana passada, agora, o membro do Ministério Público que está analisando a causa, doutor Guilherme, fez um despacho, fez um parecer, no sentido de que fossem demitidos mais de 150 servidores daquela empresa. O Ministério Público, conforme nós já tratamos aqui várias vezes, tem vários poderes e esses poderes são muito grandes. Mas não está dentro das prerrogativas do Ministério Público a decisão, a determinação sobre determinados fatos. O que ele pode, no máximo, é recomendar. E a sua recomendação pode ser atendida ou não. E se não for atendida, cabe ao Ministério Público o meio democrático, que é ir ao Judiciário para fazer cumprir a sua determinação, a sua recomendação, melhor dizendo. Só que nada disso precisa ser feito. Se o governo do Distrito Federal tiver sensibilidade neste momento, se o governador, ouvindo o presidente da CAESB, ouvindo a diretoria da CAESB e todos os servidores da CAESB, encaminhar para esta casa, imediatamente, se possível ainda hoje, um projeto de lei visando regularizar a situação de todos esses servidores, pais e mães de família, que estão a um triz de perderem os seus empregos, se o governo tiver essa sensibilidade, tenho certeza que essa casa aprovará, senhor presidente, em regime de urgência, nós aprovaremos imediatamente, e com esta lei aprovada, nós temos certeza que os servidores da CAESB, que prestam um serviço de fundamental importância para que cada um de nós tenhamos águas nas nossas casas, nas nossas torneiras, nos nossos chuveiros, nós temos certeza que com esta lei, se o governo encaminhar para cá, esta Câmara aprovando urgente, nós resolveremos de uma vez por todas essa gravíssima situação que tanto tem causado tormento àqueles pais e mães de família que, através do trabalho árduo, do trabalho decente e do trabalho sério, retiram ali da CAESB o seu salário para sustentarem as suas famílias. Então eu quero fazer um apelo a todos os deputados governistas, principalmente a líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, no sentido que interceda de forma urgente para que o governo do Distrito Federal encaminhe para esta casa um projeto de lei regularizando a situação dos servidores da CAESB. Se o governo assim agir, se o governo assim atuar, em sentido de urgência, nós haveremos, eu tenho certeza, os 24 deputados distritais desta casa, de aprovar esse projeto na primeira sessão extraordinária. E para isso, eu que já tenho um projeto em sessão extraordinária, eu retiro esse meu projeto e cedo lugar ao que o governo coloque esse projeto dele, para que nós possamos dar um pouco de tranquilidade àqueles servidores. Faça esse apelo a Vossa Excelência também, deputado Cafu, que é um deputado muito sensível, principalmente dos movimentos de servidores públicos, que faça o contato com as pessoas que Vossa Excelência conhece no governo e tem certeza que são quase todas, para que a gente possa resolver essa questão o mais rápida possível. Hoje, na Assembleia, nós víamos servidores da CAESB, pessoas que há anos estão trabalhando ali, retirando o seu sustento dali, proporcionando que nós tenhamos água limpa em casa, essas pessoas em estado de desespero, em estado de terror, porque a determinação, a recomendação, estou concluindo, senhor presidente, porque a recomendação do Ministério Público foi para demiti-los. Existe um jeito de se resolver isso, e é esse projeto de lei do governo. E é esse apelo que eu quero fazer aqui, senhor presidente, no sentido que o governo possa encaminhar, se possível ainda hoje, esse projeto para esta casa, para a gente resolver esse problema da mais alta gravidade que está acontecendo com os servidores da CAESB. Muito obrigado. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro.
Na ausência, conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Na ausência, conceda a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, eu vou abrir mão do meu discurso. Eu só queria registrar a presença de várias autoridades aqui presentes, como o doutor Mauro, atual secretário de Segurança e secretário adjunto, e o nosso amigo secretário de Administração, Toninho. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João de Deus. É uma satisfação para esta casa tê-los aqui conosco. Eu convido para fazer o uso do comunicado de líderes o deputado Miquel Paz. Senhor presidente da sessão, senhores deputados aqui presentes, plenária aqui presente, servidores da CAESB, que com certeza podem contar com o nosso apoio na defesa dos interesses destes trabalhadores, principalmente porque sabemos hoje que mais do que nunca precisamos ter o máximo de cuidado com uma questão sagrada chamada emprego. Com certeza temos que estar muito preocupados com essa questão. E a outra discussão que com certeza se fará pertinente será em relação ao que já a imprensa divulga com bastante ênfase, a questão da Bolsa Escola. E nós estamos aqui com certeza para defender aquele projeto que o governo já vem há algum tempo desenvolvendo e que tem sido exemplo mundial. É bom explicar isso, que é um exemplo para o mundo, não só para o Brasil. A Bolsa Escola, que já é uma atividade notoriamente reconhecida, é uma atividade que inclusive tem sido estudada por vários setores da sociedade como sendo um caminho para se dar mais qualidade de vida para o cidadão. E é algo que já está presente na sociedade, é algo que a sociedade já tem carinho e respeito, e com certeza a nossa casa só nos cabe aplaudir essa iniciativa que o GDF tem realizado já há alguns meses, não é de hoje. Por isso, estamos aqui hoje, com certeza, defendendo o projeto que já se encontra, o decreto governamental que já está em vigor, e entendemos que, da maneira que está, ele já atende à necessidade. Prova disso é a grande quantidade de pessoas que está aqui apoiando um projeto do governo que já está em vigor. Parabéns a vocês que aqui estão acompanhando. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Só está em você agora. Desistiu, não está aí. Não, agora Luiz Estevam e Lúcio. Viu? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, em nome da liderança do PSDB, em nome de 4 deputados do meu, deputado Max Arruda, deputado Zé Edmar, deputado Penel Pacheco, deputado Marco Lima, minha irrestrita solidariedade aos servidores da CAESB. Quero deixar esse compromisso, que tudo faremos, eu da minha parte, como líder do PSDB, para resgatar a dignidade e garantir o direito de trabalho a esses valorosos trabalhadores da Companhia de Água e Esgoto de Brasília, que merecem todo o nosso respeito. Portanto, servidores da CAESB, funcionários da CAESB, contem com o PSDB nessa luta legítima, nessa luta digna, nessa luta pelo engrandecimento desta companhia, que tem em vocês o espelho e o exemplo que vocês, servidores da CAESB, têm dado ao longo dos anos. Portanto, me restrita solidariedade aos servidores da CAESB que estão ameaçados. Senhor presidente, quero também aqui dizer que nós, todos, deputados do governo, deputados independentes, deputados da oposição, devemos somar esforços, nos unir em torno
do Distrito Federal. E neste particular, este Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, que não é mais do governador Cristóvão Buarque. Esse Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, na minha avaliação, passa a ser o grande projeto do Distrito Federal, do povo de Brasília. E eu não tenho dúvida que não é um projeto mais de governo, mas um projeto de toda a sociedade brasiliense. Transformar Brasília, o Distrito Federal, no maior polo de desenvolvimento da América Latina e realizar aqui nesse Planalto Central o grande sonho de Dom Bosco, onde haverá mel para todos e o exemplo de dignidade e de trabalho para todo o país. Brasília será, sem dúvida, no iniciado terceiro milênio, a capital do terceiro milênio, a capital da dignidade, a capital do cidadão, a capital da cidadania. Muito obrigado e meus cumprimentos a todos que estão aí nas galerias prestigiando essa sessão. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Manel Andrade. Senhor presidente, e não obstante a questão de sofrimento dos servidores da CAESB que estão aqui e já vieram aqui outras vezes à procura de apoio, porque, lamentavelmente, o Ministério Público está agindo com o dedo do governo. Se o governo não quisesse, com certeza, essas pessoas não estariam sendo ameaçadas de demissão. No momento em que Brasília vive com quase 200 mil desempregados. Então, essa questão de ordem é para chamar a atenção do governo para preservar o emprego. O pleno emprego é o que esse povo quer. Agora, a questão de ordem se estende a isso, senhor presidente. Em razão, ontem eu chamei a atenção para o fato de ter um paciente que postava meu parente, hospitalizado há quase 3 meses no hospital de base, necessitando de uma cirurgia, e a alegação do hospital é que não tem anestesista. E agora a família carente, desempregada, está tentando fazer uma coleta de recursos com os vizinhos moradores para pagar um anestesista da própria fundação para servir a esse paciente. Lamentavelmente, eu quero chamar a atenção desta casa, porque, na minha visão, é um crime que estão fazendo com aquele paciente, que está há 3 meses aguardando uma cirurgia e o Estado se omite, e muito mais do que isso, quando aparece é para extorquir um paciente que não tem de onde tirar um centavo. Só vou dar a palavra, Luiz. É por isso que eu estou chamando a atenção de Vossa Excelência e desta casa, para mostrar a situação calamitosa que se encontra nos hospitais em razão da irresponsabilidade do governo. Passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Senhoras e senhores parlamentares, população presente à Câmara na data de hoje, eu tenho a honra de comunicar a Vossas Excelências que esta casa recebe as honrosas presenças do senhor embaixador do Irã no Brasil e do senhor prefeito da cidade de Teherã, acompanhados de uma comitiva de autoridades que vêm a esta capital federal, assinar um convênio de cooperação entre Brasília e Teherã. E esta casa, muito orgulhosamente, recebe a comitiva iraniana. Eu quero solicitar que o deputado Jorge Cauim e o deputado César Lacerda possam conduzir à mesa os nossos convidados, porque neste momento nós vamos recebê-los em plenário e convido para compor a mesa o senhor embaixador Bahman Taherian. E o senhor prefeito Golan Hossein Karbashi.
Excelentíssimo senhor embaixador, excelentíssimo senhor prefeito, é uma honra para esta casa receber a delegação da cidade de Teherã, neste momento em que o convênio de cooperação é assinado entre Brasília e Teherã. Nós sabemos que os povos do Brasil e do Irã têm culturas, costumes diferentes, mas têm uma coisa em comum: a luta pela liberdade e autodeterminação dos nossos povos. Neste momento em que é assinado o convênio de cooperação entre as nossas cidades, nós sabemos que as nossas culturas haverão de se tornar cada dia mais próximas e os nossos povos cada dia mais irmãos. Portanto, esta casa os recebe efusivamente, agradecendo as suas presenças e as suas visitas, desejando que este convênio traga para os nossos povos a possibilidade de vitória e de sucesso nos nossos empreendimentos. Neste momento, eu concedo a palavra ao embaixador do Irã no Brasil, excelentíssimo senhor Bahman Taherian. به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران خوشحالم که در مجلس ایالتی برزیلیا پایتخت برزیل به همراه شهردار محترم تهران و ریاست مجلس و بقیه اعضای هیئت ایرانی حاضر شدیم و همدیگر رو ملاقات میکنیم. Como representante da República Islâmica do Irã e acompanhando como senhor prefeito da cidade de Teherã e outra delegação, estou muito agradecendo da presença do povo brasileiro que neste momento está na Câmara e também queremos agradecer do presidente da Câmara de Distrito Federal de Brasília. ایران و برزیل دو کشور قدرتمند در دو منطقه جغرافیایی دنیا هستند و یک رابطه 100 ساله رو با هم دیگه در همه موارد دارن و ما امروز خوشحال هستیم که علاوه بر داشتن روابط بین دو پارلمان ملی دو کشور، ایجاد یک رابطه بین پارلمان برزیلیا و شهر تهران رو شاهدش هستیم. Irã e Brasil são dois países muito poderosos. Estes dois países estão nas duas regiões geográficas. Estes dois países têm uma relação de 100 anos e, além da relação econômica, vamos ter uma relação entre dois parlamentos de duas cidades de Teherã e Brasília. ایران همچنان که رئیس مجلس گفت ما میتونیم که از یک اندوخته‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی خودمون با کشور برزیل که همچنین در مبارزات سیاسی خودش پیروز شده و این پیروزی هم در ایران 18 سال پیش محقق شده، دارای روابط و تبادلات بسیار خوب بین پارلمان‌ها و فرهنگ دو کشور باشیم. ایران دارای یک قدمت 3000 ساله در تاریخ، فرهنگ و کشورداری است. E assim que o senhor presidente já tem dito, o Irã tem uma cultura e história muito antiga e nós estamos muito interessados em ter uma relação com o Brasil porque os dois países para chegar a uma liberdade fizeram luta para chegar a uma liberdade política.
E Irã há 18 anos, no Irã há 18 anos realizou uma revolução e esperamos que possamos ter uma relação entre dois parlamentos de Irã e Brasil. دو کشور ایران و برزیل همکنون دارای یک حجم مبادلات 500 میلیون دلاری در بعد اقتصادی با هم دیگه هستند که با تلاش‌هایی که دو طرف داریم صورت میگیم امید داریم که این حجم اقتصادی رو افزایش بدیم. Neste momento, dois países de Brasil e Irã têm um intercâmbio econômico acerca de 500 milhões de dólares e nós estamos tentando para aumentar esta relação acerca de duplo. امضای موافقتنامه خواهرخواندگی تهران و برزیلیا این امکان رو برای دو طرف ایجاد کرد که بتونن مبادلات هنری، فرهنگی و تبادلات اجتماعی خودشون رو افزایش بدن و در آینده ما شاهد خواهیم بود که از دو طرف هیئت‌هایی رو و تبادلاتی رو در آینده نزدیک خواهیم داشت. Esta assinatura de termo de entendimento de irmanação entre duas cidades de Teherão e Brasília será uma possibilita para intercâmbio artístico, cultural e intercâmbio social. E esperamos que no futuro as delegações de dois países possam viajar para país, Irã e Brasil. از این فرصتی که ایجاد شد که با هم دیگه آشنا بشیم و صحبت‌هایی رو با هم داشته باشیم از همه شما تشکر می‌کنم، بالخصوص از آقایون نمایندگان، خانم‌ها و آقایان و همچنین نمایندگان مجلس. متشکرم. Eu queria agradecer desta oportunidade que eu tive e consegui falar para vocês e também queria agradecer de vossa presença do povo e também presença de deputados da Câmara de Distrito Federal. Obrigado. Esta presidência quer agradecer e pedir ao nosso intérprete que faça o registro dos demais membros da comitiva, para que fique o nome dos demais membros da comitiva, para que fique registrado nos anais da nossa casa. Senhor embaixador do Irã, Bahman Tahirian Mubarake, senhor prefeito da cidade de Teherão, Ghulam Hossein Karbashi, senhor chefe diretor de gabinete do prefeito da cidade de Teherão, Ali Eshraghi, senhor diretor-geral de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Teherão, Mehdi Jamali Bahri, senhor diretor do Centro Cultural Bahman da Municipalidade de Teherão, Murtaza Kazemi, intérprete, Hamid Reza Nikbakh, acompanhado de GDF, senhor Manuel de Araújo Amorim. Obrigado. Nós queremos registrar também que estão presentes neste momento na galeria os alunos da terceira série da Escola Normal de Brasília, acompanhados pela professora Cecília. Muito obrigado aos alunos da terceira série da Escola Normal. Se você abrir os líderes, vou. Oi? Esta presidência agradece a presença da representação iraniana e deseja que, de fato, o acordo de cooperação feito entre as nossas cidades possa trazer para os nossos povos os melhores resultados. Senhor presidente, pela ordem. Antes da Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Eu queria me apresentar à comitiva que aqui representa o povo de Teherã, através do seu embaixador e prefeito, sendo líder deste governo, saudar a comitiva que vem a esta casa, dizer de coração e peito aberto que o nosso povo saúda todo e qualquer intercâmbio econômico com os povos do Oriente.
saúda a missão que aqui, hoje, é selado no Distrito Federal, porém, eu gostaria de fazer o registro de que nós, mulheres do Brasil, gostaríamos que o povo iraniano discutisse de uma forma bastante fraterna a relação da diferença de gêneros. Nós sabemos que no Irã as mulheres não ocupam nenhum cargo na política, que as mulheres no Irã não têm hoje a liberdade no mesmo patamar que os homens. E nós gostaríamos que essas diferenças culturais fossem modificadas, para que nós, de fato, estabelecêssemos uma relação de irmãos, respeitando os gêneros que são distintos, porém com oportunidades iguais. É isso que eu desejo também que se realize no país em que vocês representam. Que as mulheres possam ser respeitadas com a mesma dignidade que os homens, sendo parceiros, para que a gente possa romper o terceiro milênio com uma nova sociedade de seres humanos que se respeitam. Muito obrigada. A presidência agradece a presença dos representantes da prefeitura e do governo iraniano e suspende a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Retornamos ao pequeno expediente no comunicado de líderes. Conceda a palavra. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, em nome da terceira secretaria da Câmara Legislativa, eu gostaria, neste momento, de passar às mãos de Vossa Excelência um trabalho que vem sendo realizado aqui pelo setor da terceira secretaria, que cuida do processo legislativo e que estabeleceu já como um trabalho preliminar, após a parte da informatização plena da Câmara Legislativa, que está sendo conduzida pelo deputado José Edmar, nós já estamos em condições de ter todas as informações técnicas relacionadas a projetos de lei que estão tramitando, ou seja, aquele programa denominado Disque Projeto, que nós vamos disponibilizar agora, com o fornecimento aos senhores parlamentares de disquetes periodicamente atualizados, para que os parlamentares possam ter em seus próprios gabinetes a informação atualizada de todas as informações legislativas que estão aqui na Câmara. Além disso, nós estamos também viabilizando para que os deputados distritais possam ter um extrato, através desse documento, daquilo que do seu próprio trabalho, da sua biografia, dos seus dados pessoais, para que ele possa conhecer, assim, sempre em primeira mão, aquilo que cada parlamentar está realizando aqui dentro do Poder Legislativo. Então nós queremos agora passar às mãos de Vossa Excelência, não de uma forma muito cerimonial, mas dizendo que a terceira secretaria, em comum acordo com a vice-presidência desta casa, que está trabalhando pela informatização, já está tomando as providências no sentido de que os deputados já tenham de antemão acesso a essas informações que mais tarde serão disponibilizadas via rede. Agradeço ao deputado Peniel Pacheco e parabenizo a terceira secretaria por ele dirigida, por este trabalho que, sem dúvida nenhuma, será de grande valia para a Câmara Legislativa, para os deputados e para toda a sociedade. É com muita satisfação que eu recebo do deputado Peniel Pacheco este documento. Parabéns ao deputado Peniel Pacheco, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é uma demonstração da competência, da seriedade de toda a mesa diretora, mas em especial da terceira secretaria, dos funcionários, assessores, dirigidos pelo deputado Peniel Pacheco. Muito obrigado, deputado Peniel Pacheco. Parabéns pelo trabalho.
nós retornamos ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros funcionárias e funcionários da CAESB, ameaçados de demissão aqui presentes, minhas caras mães de família, pais de família do Paranoá e de outras cidades satélites aqui presentes. Quero em primeiro lugar falar que, lamentavelmente, nós estamos assistindo no Distrito Federal a um conluio dos mais perniciosos da nossa cidade, que é uma aliança nefasta entre alguns setores do Ministério Público do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal, tendo como objetivo cortar o emprego de quase 350 funcionários que há muito tempo prestam muito bons serviços à Companhia de Água e Esgotos de Brasília. Quero dizer a esses funcionários que, da mesma maneira como contaram com o apoio de um bom número de deputados no início dessa luta, que nós não abandonaremos vocês. Em nome da bancada do PMDB nesta Câmara Legislativa, estaremos juntos até o último momento. E proponho imediatamente uma visita ao Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Humberto Adjuto Ulloa, para que possamos levar a ele a injustiça da posição do Ministério Público, lutando para engrossar o rol dos desempregados do Distrito Federal. Mas um outro assunto aqui me traz esta tribuna. Apesar do mal ensaiado coro de vaias antecipadas ao meu discurso, já que começaram a me vaiar antes sequer que eu pudesse começar a falar, eu quero fazer um relato histórico aqui de uma coisa muito interessante chamada projeto Bolsa Familiar para Educação ou Bolsa Escola. Tenho aqui uma fotografia, que é uma fotografia tirada no dia 14 de agosto de 1994, do 7º programa eleitoral do então candidato do PP à Câmara Legislativa, Luiz Estevão, 39239. Com um quadro negro às minhas costas, eu disse o seguinte texto: de cada 100 crianças que entram na escola, apenas 23 terminam o primeiro grau. Destas, só 5 sem repetir nenhum ano. Não é difícil mudar esse quadro. Meu projeto é dar um bônus em dinheiro a todas as famílias de baixa renda do Distrito Federal, cujos filhos passem de ano com bom aproveitamento na escola pública. Vamos envolver os pais no desenvolvimento escolar dos filhos. É muito mais barato do que o preço que o Brasil paga pela repetência e pela evasão escolar. Sem educação, não há esperança. Esse é o texto dito por mim há mais de 2 anos atrás, durante a minha campanha eleitoral. Nos jornais Correio Brasiliense e Jornal de Brasília, novamente, durante a campanha eleitoral desta feita, no dia 14 de setembro, está aqui: propostas para educação, fim da evasão escolar, dar um bônus em dinheiro para premiar as famílias que mantiverem seus filhos matriculados na escola pública com bom aproveitamento e aprovação no final do ano. Novamente, no dia 1º de outubro, último dia da campanha eleitoral, 48 horas antes das eleições, em que o povo do Distrito Federal me deu 46.209 votos, a maior votação já obtida por um candidato ao parlamento em toda a história política do Distrito Federal. E o que está escrito aqui? Educação é cidadania. Combater a evasão escolar e a repetência através de bônus, para que as famílias já residentes no Distrito Federal sejam recompensadas financeiramente pelo rendimento escolar e aprovação dos seus filhos. Portanto, eu quero dizer que, em que pese o monte de mentiras ditas contra o meu projeto, eu sempre fui defensor da ideia da Bolsa Escola. Aliás, ideia surgida em setembro de 1987, quando participavam de um debate
na Associação Comercial do Distrito Federal, o Deputado, então tempo reitor encerrado. da UNB. Eu solicito um pouquinho mais de tempo, senhor presidente, em função do grande número de documentos que fui obrigado a ler. Estavam presentes o então reitor da UNB, Cristóvão Buarque, e o vice-presidente da Associação Comercial, Luiz Estevão. Fato este confirmado hoje em debate na Rádio Nacional, pelo então decano de Assuntos Comunitários e hoje secretário de Educação, Antônio Ibanez Ruiz. E apenas um empresário naquela altura concordou em inaugurar a Bolsa para a Educação e foi justamente o deputado Luiz Estevão, que desde aquela época concede 30 bolsas de estudo a estudantes carentes da UNB. O programa Bolsa Escola nada mais foi do que uma adaptação daquilo que nós criamos na UNB à questão do primeiro grau no ensino público do Distrito Federal. Portanto, se tem alguém que tem toda a legitimidade para defender o projeto, sou eu. Por que é que o meu projeto era diferente do projeto do governo? Por uma razão muito simples. Meu projeto foi apresentado na Câmara Legislativa no dia 2 de fevereiro, uma semana antes do governo, no dia 9 de fevereiro, apresentar as suas condições para a concessão de Bolsa Escola. Eu não modifiquei o projeto. Eu, antes do governo definir as suas condições, eu defini as minhas em projeto apresentado na Câmara Legislativa. Para que a tramitação do meu projeto não representasse uma desculpa para o governo dizer que não poderia conceder a Bolsa Escola, os deputados do meu partido, Benício Tavares, para concluir, Tadeu Filipelli e Jorge Cauí, apresentaram nas respectivas comissões emendas que igualaram todos os termos do meu projeto com a proposta da portaria e do decreto do governo. Portanto, o que existe aqui é simplesmente a verdade. Quem não gosta da verdade pode continuar aí nas galerias repetindo o coro muito mal ensaiado, porque eu quero dizer aos funcionários do governo presentes aqui que vocês não me tiram daqui, porque quem me colocou foi a vontade soberana do povo. E quem manda nesta casa é o povo do Distrito Federal, que até hoje me considera um deputado que tem correspondido às expectativas dos 46 mil eleitores que me colocaram aqui. Deputado, mais do que isso, eu quero dizer para finalizar que, lamentavelmente, quem me agride é um cidadão chamado Barbosa, que não passa de um pelego, um picareta do movimento sindical, que tem notabilizado a sua existência por procurar distorcer a verdade, mentir, obtendo para isso espaço na imprensa para propagar as suas mentiras. A verdade está aqui. Quem não gosta dela, lamentavelmente se conforme, porque contra a verdade não há argumentos. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. O deputado esqueceu o óculos aqui. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Começa a contar o tempo agora e me quer no mesmo prazo. Senhores parlamentares aqui presentes, servidores desta casa, companheiros da imprensa, companheiros presentes nas galerias, a minha saudação especial aos alunos presentes também nesta casa, que neste momento não se encontram mais aqui no plenário, e aos funcionários da CAESB. Quero dizer que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, através do deputado Asni, deputado Geraldo Magela, deputado Cafu, deputada Lúcia Carvalho, Eurípides Camargo, temos batalhado no sentido de interrompermos determinação judicial para que vocês permaneçam exercendo as funções na CAESB, para que não tenha mais um conjunto de desempregados na sociedade de Brasília. Portanto, vocês são testemunhas do nosso esforço. Mas o que me traz aqui é falar sobre a Bolsa Escola. Falar sobre a Bolsa Escola é falar sobre a trajetória do governador Cristóvão Buarque. Falar sobre Bolsa Escola é a identidade que este governo hoje tem com a educação. Falar na Bolsa Escola é dizer que nós fomos o primeiro governo a termos a coragem de estabelecermos um projeto que foi premiado mundialmente pela Unicef, que foi citado
e Estocolmo, no encontro em que estive, como uma das medidas a pôr fim à prostituição infantil e às crianças que ficam nas sinaleiras pedindo esmola. Porque a escola pode ser capaz de amparar estas famílias que não têm condições hoje sequer de dar alimento a seus filhos. Portanto, o que o projeto do deputado Luiz Estevão faz é ampliar a base desse projeto de uma maneira que o torna inconstitucional, porque ele muito bem sabe, como deputado inclusive que foi, da Comissão de Constituição e Justiça, que nós aqui não podemos apresentar projetos que gerem despesas ao governo, sem que se tenha a determinação de fonte. Portanto, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, ele errou. Sem falar que hoje ele quer fazer parceria com o governo do Distrito Federal, dividir com o nosso governo a autoria. E nós não queremos permitir isso. É apenas isso que os funcionários, que os companheiros que hoje estão aqui do Conselho Participativo, do nosso orçamento participativo, vêm dizer. Nós não queremos, deputado Luiz Estevão, a parceria com Vossa Excelência, até porque, se Vossa Excelência quisesse a implantação da Bolsa Escola, teria feito na Fundação Comunidade para os servidores do Grupo OK. Então nós fazemos, enquanto governo, um desafio. Se Vossa Excelência acha a Bolsa Escola um programa tão importante, por que não faz, enquanto empresário, a mesma iniciativa, até para mostrar para os demais empresários que é uma ideia boa e que os empresários vão também financiá-la para os seus servidores. Portanto, eu gostaria de fazer esta proposta ao deputado, que ele não viesse querer dividir a autoria com o nosso governo, porque existe uma história que eu também quero contar, e eu tenho ela aqui registrada. No final da década de 80, o professor Cristóvão, nem reitor ainda da UNB era, já desenvolvia ideias no sentido de valorizar a permanência da criança na escola, e escrevia textos sobre isso. E amadureceu esta discussão quando, em 1990, apresentou de forma concreta a proposta de remunerar as famílias que mantivessem as crianças de 7 a 14 anos, e foi proposta de programa de governo do nosso então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 1990. Este projeto também foi defendido pelo governador Cristóvão Buarque, então candidato pela Frente Brasília Popular, de que nós deveríamos defender enquanto programa de governo. Conseguiu o seu intento. E mais que isso, conseguiu hoje consolidar um programa que é o orgulho deste governo, que é o orgulho de todos aqueles que estão na Frente Brasília Popular. E nós não podemos deixar de dizer que a proposta do deputado Luiz Estevão macula o projeto, modifica o projeto, amplia a sua base de tal maneira que nós não teríamos possibilidade de pagar o valor que estes números levariam se aprovássemos aqui esse projeto. E quero dizer, se é lei, este projeto já está incluído no PPA, que foi votado nesta casa, onde Bolsa Escola é um dos pontos do nosso plano plurianual, nos 4 anos. E defender esse programa significa que o governo já tem um decreto, já tem uma lei e já tem a quantidade necessária para a implementação desse projeto, definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias pelos conselheiros do Orçamento Participativo. Eu queria fazer uma solicitação ao deputado, que para honrar seu mandato, retirasse o projeto de votação, porque ele não precisa competir com o nosso governo. Eu acho que o digno seria isso. E dizer que está em curso para concluir uma proposta de fazer com que o projeto não seja votado hoje, porque seria derrotado. Eles vão apresentar emendas para que o projeto volte à CCJ e nós aqui não possamos fazer a votação clara e transparente, enfrentando o debate num instrumento que é legal,
Porém, eu queria dizer ao deputado que não ousasse, que deixasse vir a voto e que se curvasse à decisão do povo, à decisão da Frente Brasília Popular e dos deputados que com certeza vão derrotar este projeto hoje, porque altera uma concepção de Bolsa Escola, que não é a que defendemos. Senhor presidente, pela ordem. A palavra do deputado Luiz Esteves, pela ordem. Eu gostaria apenas de frisar aqui, apenas para fazer uma retificação, dizer que a deputada, lamentavelmente, está sofrendo de amnésia, porque ela votou favoravelmente ao requerimento de prioridade do projeto em 16 de maio de 95. Está aqui o voto dela favorável à tramitação em regime de prioridade do projeto. E além disso, senhor presidente, a própria deputada Maninha e o deputado Marco Lima, na época membros da CCJ, votaram na Comissão de Constituição e Justiça a favor desse projeto, não vendo nenhuma das inconstitucionalidades apontadas por ela. E para finalizar, senhor presidente, dizer o seguinte: honra seu mandato quem apresenta projetos compatíveis com aquilo que promete na campanha eleitoral. E desonra seu mandato um governo que deixou a comunidade do Paranoá durante 23 meses sem Bolsa Escola. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Nós votamos pela prioridade até para derrotar o projeto aqui hoje em plenário. Bom, concluímos o comunicado de líderes, passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, componentes do governo aqui presentes, funcionários da CAESB, amigos, moradores do Paranoá, eu ocupo essa tribuna por dois motivos principais. Primeiro, para manifestar solidariedade aos funcionários da CAESB, com os quais já tivemos por diversas oportunidades, tanto no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em reunião com o presidente daquela instituição, como também na própria CAESB, em reunião com a atual diretoria do governo petista, tentando contornar a situação criada pelo Ministério Público. Para nós, membros do PMDB, deputados da bancada do PMDB, é obrigação reafirmar a nossa postura de solidariedade, de estarmos juntos e votarmos, viabilizar a permanência de todos vocês na CAESB, empresa que tanto precisa de vocês. É interessante lembrar que a CAESB é prestadora de serviço. E, com certeza, um dos principais patrimônios seus deve ser, seguramente, o seu funcionário. Portanto, o equacionamento da permanência de todos vocês, de pais de família, de mães de família, deve ser não só uma busca da oposição, mas, antes de tudo, um compromisso, um cuidado, uma boa gestão da própria empresa. Queria aqui, com relação à presença dos moradores do Paranoá, lamentar pelos fatos que ouvi ontem à noite em visita àquela localidade na quadra 13. Mais precisamente, quando ouvi depoimentos de um grupo da terceira idade preocupados como seria o dia de hoje, tendo em vista serem obrigadas pelo governo a estarem presentes nessa casa para apoiar manifestação comandada pelo governo petista contra um projeto que seria apreciado e votado no dia de hoje. Lamento profundamente quando nos corredores desta casa ainda hoje encontrei com diversos moradores de lá e confessaram sua repulsa, sua indignação pela forma que foram usados para lotar esta galeria. Queria deixar registrado que não podemos, de forma nenhuma, permitir que um governo que se elegeu com a bandeira do trabalhador, que se elegeu com a bandeira do funcionalismo público, possa, nesse momento, perpetrar tal traição. Queria deixar claro
que diversos funcionários da administração estão sendo constatados aqui presentes nessa galeria, com a função única e exclusiva, de manifestar. Democracia, deputado João de Deus, não deveria respondê-lo, mas são funcionários públicos, com compromisso com a sociedade e com a comunidade, com compromisso com os próprios cofres públicos. Estão sendo, com certeza, estão sendo identificados e, com certeza, responderão por responsabilidade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhores deputados, senhor presidente, com certeza essa discussão que se passa aqui hoje, ela chega a ser surpreendente. Pois entendemos, a história mostra, e a própria história do nosso governador hoje mostra, que essa preocupação em relação à Bolsa Escola, ou a forma de manutenção do estudante na escola, com certeza é muito maior até do que sua própria candidatura. E a gente, por falar em história, é bom lembrar dos debates que se davam quando do processo de campanha ainda, em que o governador dizia claramente que seria a sua grande meta a realização da Bolsa Escola, tendo sido este, inclusive, um dos argumentos utilizados por seu adversário para dizer que ele não tinha responsabilidade. Porque dizia o adversário do hoje governador Cristóvão Buarque, que Brasília jamais poderia desenvolver um programa dessa natureza. Basta a gente recordar os debates de campanha entre o nosso governador Cristóvão Buarque e o seu adversário. Era repetidamente dito que era uma irresponsabilidade do senhor governador hoje dizer que implementaria uma Bolsa Escola no Distrito Federal. O governador ganhou a eleição e o governador hoje, depois de 2 anos, com aquilo que seria uma irresponsabilidade, hoje é premiado internacionalmente. Então é só para a gente deixar claro quem é de verdade o pai da ideia. É só para a gente esclarecer da onde é que vem essa ideia, como ela surgiu e há quanto tempo ela vem sendo discutida. Porque no momento em que a gente restabelece a verdade, no momento em que a gente faz da nossa memória a nossa grande arma para construir o futuro, a gente vai saber quem de verdade brigou e inclusive foi achacotado na televisão por estar defendendo uma ideia que seria surreal na cabeça de algumas pessoas. Por isso, esse projeto hoje, que o governo desenvolve, que vem desenvolvendo e que sua grande seriedade se deu exatamente por não ter feito a coisa às pressas. Mesmo no momento em que o governo se encontrava numa situação de popularidade baixa, mesmo assim, o governador não dispôs daquilo que seria um mecanismo falacioso, ele não utilizou isso, vamos acelerar a qualquer custo a Bolsa Escola. Não, a Bolsa Escola é sagrada e deve ser feita na melhor qualidade possível. Por isso, algumas cidades demoraram a recebê-la, porque não queremos um instrumento de mercadoria, queremos um instrumento de construção da cidadania, queremos um instrumento que possa ser duradouro e que não serão interesses político-partidários que irão destruir a nossa maior conquista, a maior conquista do Distrito Federal, que é a Bolsa Escola. Por isso estamos sim, até o fim, com o projeto, com o decreto do governador que criou essa Bolsa Escola. E defendemos ele por saber que teve a preocupação e que é assim que a gente vai garantir a sua própria existência. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, povo de Brasília aqui presente na Casa do Povo, secretários, administradores na Casa do Povo. Senhor presidente, eu fico muito à vontade de discutir esse tema agora na casa. Eu fico muito à vontade porque eu era presidente da comissão quando votamos o orçamento
para o 1995. Havia duas emendas naquele momento que possibilitava tornar realidade, então, um projeto do governador para o ano seguinte, na sua posse, que era duas emendas de Eurípides Camargo e Azinder Roure, as quais, por motivo técnico, era impossível aprová-las. Eu, como relator geral, naquele momento, aproveitando a ideia, aprovei no orçamento, já possibilitando a aplicação da Bolsa. Por isso, sinto a vontade de estar aqui conversando com a população. Mas a discussão que se dá é uma discussão política, que jamais o PMDB e jamais nós aqui fomos contra a Bolsa. Qual é a discussão que tem? É um governo que, no momento que tem uma proposta e que devia ter enviado a proposta nos primeiros dias, a lei deveria o senhor governador enviar a esta casa, através da Secretaria de Educação, um projeto de lei para ser discutido com a sociedade. A proposta dele tinha que ser a ver com a sociedade. Não enviou. Foi através do decreto da autoridade, sem passar no legislativo. O que é que está discutindo agora? É uma lei daquele que representa a oposição, que defendeu e defende a Bolsa Escola. O que está em discussão é o governo querer inclusive colocar nessa casa a população, o seu secretariado, para defender como se fosse um pai. Não existe uma questão de um pai, existe a questão de aprimoramento, e o que o governo disse aqui na sua posse, o que ele disse foi parceria, o que o governo falou foi parceria, e agora querendo defender como se fosse particular, como se fosse propriedade privada a sua ideia, não querendo a discussão, não querendo aprimoramento da sua ideia. É uma vergonha. O que esse governo popular devia fazer é discutir de que forma está a lei, o que é que contém a lei, era ter mandado para essa casa a lei, para que nós discutíssemos com a sociedade. Isso que sim. O que é que o governo popular está defendendo? Está defendendo uma ideia da privacidade, como se fosse o pai e nesse mundo ninguém, porque ele saiu na manchete. Para mim é uma vergonha. Está com medo da discussão da sociedade, está com medo do projeto. É uma questão política, é uma questão filosófica que o governo quer discutir. O governo quer ser pai, sim, pai sem mãe, pai exclusivo. Ele não quer discutir com a sociedade de que forma pode aprimorar, de que forma pode fazer parceria. Ele está esquecendo o que ele prometeu aqui, de fazer parceria sem a questão ideológica, e hoje ele traz para essa casa a posição ideológica, como se fosse o único, o dono da verdade. É isso, presidente. E dizer aos companheiros da CAESB, nós do PMDB, vamos defender os servidores. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores da CAESB, moradores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, essa casa vai dar uma demonstração de total apoio aos trabalhadores da CAESB. Não podemos mais deixar que essa situação continue, pois o que é mais precioso, o que é mais legítimo é essas pessoas que estão ameaçadas dos seus trabalhos, ameaçadas de demissão. E isso, nós, essa casa, os deputados, o governo, não pode de maneira alguma aceitar a situação. E hoje, quando vocês vieram aqui receber o apoio dos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com certeza vocês irão receber esse apoio. Com certeza. Nós estaremos atentos ao projeto do deputado Renato Rainha, inclusive quero parabenizá-lo, porque uma cidade onde já tem 150 mil pessoas desempregadas, não podemos mais deixar que mais trabalhadores, mais pessoas estejam no olho da rua. Senhor presidente, eu quero aqui
falar também sobre o projeto da Bolsa Escola. Eu acho que ninguém quer discutir quem é o pai, quem é o autor. O importante é que a sociedade está sendo beneficiada com esse grande projeto, que é o projeto da Bolsa Escola. Eu acredito que não tem nenhum deputado, ninguém que seja contra o projeto da Bolsa Escola. Ao contrário, nós apoiamos. Apoiamos, tanto é, eu particularmente apoio integralmente e estou, inclusive, fazendo um apelo, uma emenda ao governo, uma emenda ao projeto, que esse benefício seja estendido a todas as crianças de Brasília de idade de 7 anos. Não podemos ficar só com determinado número de pessoas sendo beneficiadas, mas sim, todas as crianças carentes, necessitadas, sejam também assistidas e beneficiadas por esse grande projeto, que não é de ninguém, é do povo, é das famílias carentes de Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, jornalistas aqui presentes, trabalhadores, servidores desta casa. Senhor presidente, ocupo esta tribuna, senhor presidente, para uma reflexão sobre o servidor público. O servidor público é o servidor massacrado, pisoteado e humilhado por qualquer que seja governo. Temos aí o governo federal na tentativa de humilhar mais uma vez o servidor público do Distrito Federal com ameaça de demissões. Mas o governo local, que é cópia fiel do governo federal, que é a fotocópia do governo Fernando Henrique Cardoso, o senhor Cristóvão Buarque, também já está demitindo aqui em Brasília. Eu recebi hoje no nosso gabinete uma comissão do SLU que está sendo uma denúncia de demissão voluntária do SMU. E nós temos hoje na tribuna, trabalhadores ameaçados de serem demitidos e a tentativa do governo de levar a imprensa, de levar a sociedade de Brasília, ao povo de Brasília, a dizer que é um pedido do Ministério Público. O Ministério Público simplesmente recomenda. O Ministério Público alerta, o Ministério Público simplesmente indica as impropriedades administrativas. Não é o Ministério Público que manda demitir ou aprovar, desaprovar contas de ninguém. E aí nós temos hoje na galeria os servidores da CAESB sendo ameaçados de ser demitidos. Nós não podemos permitir que na capital federal da República, um governador que permite ter nos seus quadros de pessoal, servidores sem concurso, e que ele assumiu há 2 anos atrás e não demitiu sequer um servidor, não é agora, aproveitando a oportunidade, o oportunismo da tão propagada reforma administrativa do senhor Fernando Henrique, que vai querer demitir servidor público. Nós não vamos permitir esta humilhação com o servidor. Nós vamos cobrar do governo do Distrito Federal compromisso de campanha, governo do Distrito Federal, compromisso com o Distrito Federal de ter uma cidade mais digna e uma cidade melhor. Agora, lamento, senhor presidente, a máquina administrativa do GDF ser mobilizada na tentativa de humilhar deputado nesta casa. Jamais nós vamos permitir isso aqui. Jamais. Nós somos eleitos pelo voto direto e secreto. Nós não somos cabide de emprego do GDF. Nós não fomos pedir emprego ao governador. Nós não fomos pedir emprego em secretaria nenhuma, não. Nós tivemos a coragem, a dignidade de irmos à rua pedir voto ao cidadão para que ocupasse essa tribuna. Nós não vamos permitir nesta casa que esta casa seja uma secretaria executiva do Buriti, que seja uma secretaria que venha secretários, que venha servidores do GDF pago pelos cofres públicos do povo, pelos cofres públicos, tentar pressionar deputado nesta casa. E eu falo isso porque tem veto nesta casa aqui, e deputado nenhum vai se curvar ao lobby
deputado nenhum vai se curvar à intimidade ou à intimidação de quem quer que seja nessa casa. Nós não permitimos. Nós